Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Colossal Tricolor. Meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre a coletiva de imprensa do Matheus Montenegro. Então pessoal, eu anotei algumas questões aqui, as perguntas que a imprensa fez e as respostas que ele deu, e vou dar alguns comentários sobre isso. A primeira pergunta que a imprensa fez foi sobre a situação do Hulk. E ele falou aqui, né, que não aceitaram a exigência que o Galo fez, né, de ter um percentual de 3 jogadores da base. E depois eles voltaram a conversar. O Fluminense ofereceu uma nova proposta com compensação financeira, porém o Atlético Mineiro não aceitou e as negociações foram encerradas, inclusive na data de ontem que elas foram encerradas. E mais na frente eu vou falar mais sobre isso. Que tem mais um comentário sobre o Hulk ali, que o pessoal perguntou mais de uma vez sobre o Hulk. A segunda pergunta foi sobre o cargo do Mário Bittencourt, o que não era novidade para ninguém. Todos nós sabíamos que ele teria um cargo, né, na gestão do Matheus Montenegro, e o cargo vai ser de diretor-geral do clube. Ele vai cuidar do futebol, vai cuidar do social, vai cuidar dos esportes olímpicos e vai cuidar de todos os departamentos, ou seja, ele vai ser quase um presidente, só não vai ter decisão final. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar sobre isso. Outra pergunta que teve, né? A negociação com o Savarino. O clube acertou com o Botafogo, estava tudo certo, só faltava acertar com o jogador e com os representantes dele. Só que não deu certo, não sei, ele não explicou por quê. Provavelmente deve ter sido questão financeira, né? Provavelmente. Mas não deu certo. E as negociações foram encerradas. Não tem volta, pessoal. Não tem volta. Então, esquece Savarino no Fluminense. E ele falou também que o foco é em camisa 9. Que a gente já sabia mais ou menos, né? O foco é em camisa 9. Vamos para a quarta pergunta aqui. Sobre o Nino e sobre o Arias. A imprensa perguntou sobre repatriar o Nino e o Arias. E ele disse, como eu já sabia, que não tem negociação com o Zenit. O Zenit não vai liberar ele até o final do Campeonato Russo. Ou seja, na metade do ano. Não vai liberar. E ele disse que vão tentar na próxima janela, na janela de meio do ano. E sobre o Arias, ele falou, né, elogiou o Arias, que é um grande jogador, que tem interesse de todos os clubes do Brasil, e falou que o Fluminense vai exercer a cláusula de preferência dependendo dos valores. Se os valores forem muito altos, o Fluminense não vai exercer a cláusula. Ele deixou bem claro, abre aspas aqui para o Matheus Montenegro. Não sabe o valor que vem. Não posso garantir que faremos isso, ou seja, a cláusula de preferência. Pessoal, na minha opinião, o Fluminense tinha que fazer totais esforços para trazer Nino e Arias. Eu não gostaria de ver o Arias em outro clube do Brasil. Nenhum outro clube, seja do Rio ou de fora do Rio, eu não aceitaria. E aí, pessoal, coloca nos comentários. Você aceitaria o Arias, por exemplo, no Palmeiras? Pessoal, complicado. Outra questão aqui. O Hulk, perguntaram de novo sobre o Hulk. Estão enchendo o saco, né, essa questão do Hulk. Toda hora, até a imprensa, perguntando direto. E outro centroavante, né? Ele repetiu, né, a questão do Savarino, que já foi encerrada as negociações. E falou do Hulk de novo, que foi encerrada ontem à noite a negociação. E outra questão que me incomodou. Ele falou que se o Atlético Mineiro resolver retomar negociações, aceitar ali, o Fluminense volta a negociar com o Atlético Mineiro. O Fluminense tem que se retirar dessa negociação por completo, definitivamente. O Hulk é um jogador que tem um salário muito caro, e eu acho que não vale a pena. O custo-benefício ali não vale a pena para o Fluminense ter o Hulk ali no elenco, não vale a pena. Vamos para a próxima pergunta. E mais uma questão aqui, né? Só para fechar, ele falou que espera ter o grupo montado para o Brasileirão, mas não garante nada. Estão buscando contratação de peso. Esse não garanto nada que me deixou um pouco incomodado. Um pouco não, muito incomodado. Ou seja, se não conseguimos um camisa 9, vamos jogar com o Everaldo. É isso. Simplesmente isso que ele falou. Ou seja, a gente tem que conseguir, pessoal. E torcer pro John Kennedy evoluir bastante para roubar a titularidade do Everaldo. Porque se não conseguirem, é isso que a gente tem. Everaldo e John Kennedy. Cano machucado, não vai começar o Brasileirão, então é isso. Outra questão que ele falou foi sobre a SAF. Que eu já vou deixar minha opinião sobre a SAF. Eu não concordo com a SAF no Fluminense. O Fluminense atualmente não é um clube que está em desespero financeiro, não é um clube que está em falência, como é o caso de Botafogo, Vasco, que eles precisaram virar SAF.
Não é o caso do Fluminense, então não tem necessidade do Fluminense virar SAF. E também não tem necessidade dos tricolores ilustres, né, virem para o Fluminense. Porque quando o Fluminense precisou financeiramente, cadê os tricolores ilustres? Não apareceram. Então eu não quero SAF no Fluminense, os valores são muito baixos, e mesmo se aumentar um pouco, eu não quero. Não quero porque o clube é da gente, o clube é do torcedor. Então não pode ser SAF, na minha opinião, o Fluminense. Ele falou um pouco aqui sobre a SAF, que pretende ainda, né, avançar com a SAF. O interesse do clube é aumentar a proposta, segundo ele. Só tem uma proposta na mesa, então isso é mais algo que me deixa preocupado. Só tem uma proposta na mesa. Tem que ter uma disputa ali, pelo menos. Porque quando tem uma disputa, aumenta o preço. Se ele quer aumentar o valor, tem que ter mais concorrentes. Essa é a questão. O mercado funciona dessa forma. Se não tiver ninguém para concorrer comigo, eu não vou aumentar o valor. É isso. Basicamente é isso sobre a SAF. Ele comentou, né? Falou sobre isso. E agora para outra pergunta, ele falou sobre zagueiros. Perguntaram sobre os zagueiros. E ele falou de novo que tem interesse no Nino. E outra questão que ele falou que não me agradou, que não vai trazer zagueiros até o Nino vir. Se conseguir trazer, né? Não está preocupado, ele falou que não está preocupado, porque tem 2 zagueiros da base, o Davi Stuintz e o Loyola. Só que Davi Stuintz e Loyola, eles estão acostumados a jogar com jogadores da idade deles, ali da divisão de base. E é complicado um menino desse pegar um jogo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores. É complicado. Então, na minha opinião, eles não estão totalmente prontos para encarar esses desafios no profissional. E eu estou bastante preocupado em relação à zaga. O Luiz Ubeldia deu um ajuste ali bom na zaga no final do ano, desde a chegada dele, mas tinha o Thiago Silva, né, que é um diferencial gigantesco. E agora não temos mais o Thiago Silva, então eu estou um pouco preocupado sobre isso. É torcer para o Luiz Ubeldia arrumar o sistema defensivo do clube, da equipe. Outra pergunta aqui interessante, pergunta do Gabriel Amaral, muito boa por sinal. Ele perguntou aqui: se você não conseguir trazer um camisa 9 de peso, por causa da questão financeira, que ele tinha reclamado da questão financeira, nessa janela, tem a possibilidade de acontecer isso? Aí ele respondeu que está buscando o nome de peso, que o planejamento é trazer o nome de peso, o camisa 9 de peso, antes do Campeonato Brasileiro começar, mas pode ser que isso não aconteça. E ele ainda falou aqui 2 frases que me impactaram bastante. Eu vou aqui falar as frases que ele disse, né? Abre aspas. Para mim, é irrelevante se o gol do Fluminense for feito por um zagueiro ou por um atacante. Fecha aspas. Outra. Abre aspas. Se a gente ganhar todos os jogos de 1-0 com um gol de zagueiro, eu vou estar super feliz. Então, pessoal, mas um time que não tem um camisa 9 eficiente, não tem um fazedor de gols, não ganha campeonato, não tem chance disso. Eu nunca vi um time sem um camisa 9 de qualidade, que faz gol pelo menos, não precisa ser de qualidade ali, mas tecnicamente, mas que faça gol, fazedor de gol. Não ser campeão. Eu nunca vi. O Fluminense tem que trazer esse camisa 9. Ele ainda fala no final que ele tem a ambição de ser campeão com o Fluminense, mas como que um presidente tem a ambição de ser campeão de tudo com o Fluminense se ele não traz o camisa 9? A gente viu o que aconteceu no passado. No passado a gente perdeu a Copa do Brasil ali porque não tinha o camisa 9. Era pra gente estar na final, era pra gente ter sido campeão da Copa do Brasil se a gente tivesse um camisa 9, mas a gente tinha Everaldo e o John Kennedy na má fase. Então aí tá a prova. A gente tem que ter um camisa 9. A prova que a gente tem que ter um camisa 9 é o ano passado. A gente viu o que aconteceu. Então, presidente, vocês têm que fazer uma coisa para trazer um camisa 9 antes do Campeonato Brasileiro começar. Porque o primeiro turno todo ali é antes da Copa do Mundo. Então a gente tem que ter um camisa 9. Tem que ter um fazedor de gol. Porque o importante é a gente estar lá em cima na tabela no Campeonato Brasileiro antes de virar o turno ali da Copa do Mundo. A gente tem que estar bem em todas as competições. Eu não quero passar sufoco no Campeonato Brasileiro, nem ficar em meio de tabela. O Fluminense tem totais condições, com a grana que ele arrumou ali no ano passado, de brigar ali em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, eu fiquei bastante incomodado com esse se a gente conseguir. A gente tem que conseguir trazer um 9 de peso. Tem que conseguir. Ele falou também sobre o Corinthians, né? A questão do Maracanã, que o Corinthians
ele pretendia ou pretende, eu não sei, colocar 95% de torcida do Corinthians no Maracanã, no mando de campo do Corinthians contra o Fluminense, na partida do Campeonato Brasileiro, em comemoração aos 50 anos da invasão corintiana. E eu gostei da resposta, pelo menos nessa resposta eu gostei. Ele falou que o pedido vai ser recusado e que não tem chance de acontecer. Ele falou que o Maracanã é a nossa casa. É isso aí. O Setor Sul é a nossa casa, o Maracanã é a nossa casa e ninguém pode fazer isso na nossa casa não, principalmente um time que é de fora do nosso estado. Então eu gostei dessa resposta aqui do Matheus Montenegro. Outra questão que perguntaram é sobre chegadas e saídas. Perguntaram também sobre o Bernal, né? E ele falou que não tem nenhuma proposta de saída de jogador nesse momento. E a única proposta que o Fluminense tinha na mesa era para o John Kennedy, estava em análise, olha só, pessoal. E o clube optou, o clube que queria o John Kennedy optou por outro jogador, que era o Gé. Não sei como, né? Mas, enfim, que bom que eles optaram pelo Gé. Porque imagina se a gente perde o John Kennedy com o Cano machucado e sem um camisa 9 definido. A gente ia ter só o Everaldo de atacante. Só ele, nem reserva. A gente ia ter ali, só o Everaldo. Que coisa periclitante, que coisa horrível, né? E é um absurdo escutar isso, né? Que o John Kennedy estava para ser negociado, sendo como jogadores como Otávio, o próprio Everaldo, Igor Rabelo, Lima, nem passaram pelas negociações. Então, pessoal, eu fiquei bastante chateado com essa questão aqui. Mas graças a Deus que o John Kennedy ficou. E aí, que ele fique, que ele evolua e tome essa posição do Everaldo, por favor. Outra questão aqui que ele falou, sobre as organizadas também, né? Que as organizadas tiveram uma reunião com o Matheus Montenegro e eles conversaram sobre planejamento de festas, né? Da torcida e cobranças na montagem do elenco. Ele falou, né, que a torcida organizada é o espelho da torcida, que ela toma a frente da torcida, né? E abre aspas para ele: se depender de mim, vai ser uma ótima relação. Que tenha cobrança, mas que também que tenha uma ótima relação. Assim espero, Matheus Montenegro, que você escute a torcida em geral do Fluminense, na hora de tomar as suas decisões, porque a torcida quer títulos. A gente já ficou ano passado sem ganhar, e eu não quero ficar 2 anos sem ganhar nada. Eu quero ser campeão de alguma coisa grande. Eu quero ganhar o Carioca, mas eu também quero um título grande, o Brasileiro, o Copa do Brasil e o Libertadores. Então traz esse camisa 9 aí pra gente. Zagueiro, infelizmente, ele já deixou claro que não vai trazer. E essa foi o resumo da coletiva do Matheus Montenegro. Me conte aí nos comentários, vocês gostaram da coletiva? O que vocês acharam? Que ele foi bem na coletiva? Gostaram das decisões dele? Coloca aí nos comentários. Ativa o sininho porque vai ter mais vídeos. Tem muita novidade aí pela frente. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Saudações tricolores, novamente. E temos que torcer para o Fluminense continuar evoluindo. Porque o Fluminense é grande, o Fluminense é colossal.